Graça e paz, amados. Nós estamos prosseguindo no mês da família, refletindo sobre situações de família. Hoje vamos falar sobre o filho pródigo, um drama de uma família. Realmente, Jesus contou a história para ilustrar a situação de uma família que representa, no caso, a igreja, o reino de Deus. Muitas vezes ele contava parábolas, dizia, o reino de Deus é semelhante a... Nesse caso, Jesus contou uma história de uma casa onde havia um pai com dois filhos. Não há referência à mãe, ela não faz parte da história, mas era um pai com dois filhos e um filho mais novo, de repente, quis ir embora. Ele pediu ao pai, pai, me dá a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu a fazenda, deu a ele a parte e ele resolveu ir embora e foi-se de casa sem perguntar se o pai concordava com isso ou não. Simplesmente ele queria fazer a sua vontade e saiu. Diz a história que lá ele começou a viver de maneira irresponsável, inconsequente, ou seja, uma maneira pecaminosa de viver, de maneira que ele viveu dissolutamente, gastando todos os seus bens, a sua herança. Qual a consequência? Ele perdeu tudo, ele ficou só, ele passou fome, ele foi humilhado, ele estava então agora no fundo do poço quando fez uma reflexão. Nessa reflexão ele chegou à conclusão que três coisas haviam acontecido com ele, pelo menos três coisas. A primeira coisa que ele entendeu é que ele agora não podia mais reivindicar o direito de ser filho de seu pai, porque ele pediu a herança antes do pai morrer e ele saiu sem dar satisfação, ou seja, ele perdeu a condição de ser filho. No verso 19 diz que ele estava lá cuidando de porcos quando ele pensou, quantos empregados de meu pai que trabalham por jornada tem abundância de comida, eu estou aqui querendo comer a comida dos porcos. Ou seja, na casa de meu pai, os empregados são mais bem tratados do que eu aqui. Eu não estou na condição de filho, não posso reclamar, não posso chegar lá e pedir ao meu pai que me dê novamente o lugar de filho. É que nós às vezes ficamos em situação difícil quando escolhemos o pecado. Nós também podemos perder a condição de filho de Deus. Há muitas pessoas que não são mais filhos de Deus no seu modo de viver. Não se comportam como filho de Deus, não têm nenhuma relação com Deus, se desligaram de Deus, abandonaram o seu Deus. Como aquele moço, há pessoas que não são mais tratados como filhos de Deus porque não se comportam como filhos de Deus. Segunda coisa que aquele moço descobriu que tinha acontecido com ele é que ele não tinha mais herança. Ele havia recebido a sua herança antecipadamente, gastou de maneira dissoluta, então ele não era mais herdeiro. Ele não poderia mais chegar ao pai, pai, eu tenho direito nessa fazenda. Não tem mais direito, porque ele pediu a sua herança para gastar. Assim também as pessoas que se afastam de Deus perdem a condição de ser herdeiro do reino dos céus. Jesus disse que o reino dos céus foi preparado para os escolhidos de Deus desde a fundação do mundo. Mas alguém que escolhe o mundo, escolhe o pecado, rejeitou a herança de Deus. A terceira coisa que aquele jovem descobriu é que ele poderia ser considerado como morto para a família. Ele não dava notícia, ninguém sabia onde ele estava, ninguém sabia se ele estava vivo, é como se tivesse morrido, porque as pessoas não tinham nem noção de como ele estava, se estava bem ou mal. Pessoas que vivem no pecado, diz a Bíblia, que estão mortos para Deus também, mortos nas suas ofensas. Vamos ver sobre essas três coisas, o que a Bíblia nos ensina sobre isso. Primeiramente, sobre a condição de filhos de Deus. Primeiro, em João capítulo 1, verso 12, encontramos assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, isso é os que querem o seu nome. Vejam, Jesus nos dá o poder de sermos filhos de Deus. Sem Jesus, nós não somos filhos de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus em Jesus. Recuperamos a condição de filhos de Deus através de Jesus. Se você deixou de ser um filho de Deus pelo seu comportamento, pela sua escolha pelo pecado, Jesus pode quer restaurar em você a condição de ser filho de Deus. Segunda coisa é que quando nós estamos em Jesus, nós podemos recuperar a condição de sermos herdeiros de Deus. Romanos capítulo 8, verso 17, lemos assim, se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que, da mesma maneira, participemos da sua glória, o sofrimento e a glória futura. Quando nós nos tornamos, recuperamos a condição de filhos de Deus, Deus nos dá também a condição de sermos herdeiros do reino dos céus. Essa herança é dada a quem se tornou filho de Deus. Quando você recupera a condição de filho de Deus, você recupera a condição de herdeiro do reino de Deus. A terceira coisa é que a Bíblia diz que nós estamos mortos em nossos pecados. Quando nós escolhemos o pecado, nós estamos mortos.
Efésios capítulo 2, versículo 2 diz assim: Ele vos deu a vida quando estáveis mortos pelos vossos delitos e pecados, nos quais noutro tempo andastes, conforme o curso deste mundo, segundo o chefe das potestades do ar e do espírito, que agora opera dos filhos da desobediência. Quem anda na desobediência está morto para Deus. Quem escolhe desobedecer está morto, porque o pecado faz separação. A palavra morte na Bíblia sempre significou separação. Quem está morto é quem está separado de Deus. Criou-se uma barreira entre você e Deus. Veja que aquele jovem reflete o que muita gente é hoje. Pessoas que escolheram o pecado, pessoas que rejeitaram a vontade de Deus, pessoas que não se preocuparam em obedecer a Deus, perderam a condição de filhos de Deus, perderam a condição de herdeiros de Deus e vivem como se estivessem mortos para Deus, mortos como se nem existissem para Deus. Qual é a conclusão que podemos chegar sobre isso? A história é uma forma de Jesus mostrar para nós que o Pai nos quer de volta em casa, que Deus deseja que nós voltemos para Ele, que Deus deseja que nós voltemos a viver como filhos. Deus quer nos dar novamente herança, Deus quer ter relacionamento conosco como nós sejamos vivos diante dele. Efésios capítulo 5, vamos ler o que diz assim, verso de 1 a 5. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a fornicação e toda a impureza e avareza, nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem pavoice, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isso, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Quem escolhe o pecado, abriu mão da herança de Deus, da condição de filho de Deus, de viver em comunhão com Deus. Você está em qual condição? Onde você está? Você já é um filho de Deus? Já recuperou a condição de filho de Deus? Ou você ainda está no pecado, na desobediência? Quero falar para você, meu amigo, meu ouvinte, que hoje o Senhor Deus quer convidar você a viver como filho amado. O Senhor Deus quer trazer de você de volta a comunhão com Ele. Ele quer tratar você como filho e como filho amado. Mas o filho amado é aquele que obedece, aquele que deixa o pecado, deixa as coisas erradas, a devassidão, para andar em santidade de vida. Queira andar em santidade para ter comunhão com Deus, para viver como filho amado de Deus. Vamos fazer uma oração agora? Quero orar por você, que no seu coração sabe que tem andado distante de Deus e não como filho de Deus. Sabe que não tem como reclamar direito à herança de Deus. Sabe que vive isolado, como se nem existisse para Deus, como se Deus nem existisse para você. Eu convido você a fazer a oração agora. Dizer para Deus: meu Deus, eu quero ser um filho amado. Eu quero me relacionar com o Senhor, como um filho que reconhece que o Senhor é Pai. Eu quero a minha herança no céu. Eu quero ter comunhão com o Senhor como um filho que ama o Pai, um filho que é amado do Pai. Vamos fazer uma oração? Nosso Deus, nosso Pai amado, em nome de Jesus nós oramos agora por cada pessoa que está nos acompanhando. Cada um que precisa recuperar a condição de filho, que humildemente reconhece que se afastou do Senhor e que deseja voltar a receber o abraço do Pai. Oh Deus, abençoa essas pessoas agora, de maneira especial, ouvindo a sua oração. Em nome de Jesus. Amém. Receba, meu irmão, meu amigo, o nosso abraço virtual. Minha trajetória é marcada por conquistas, minha arma foi a fé. Minha esperança é regada por lembranças que o tempo não levou, mas parece que um furacão me alcançou. Deus, eu não pude imaginar que de meu chão, olha como chora o meu coração.
de mim.